Olá, alunos! Vamos iniciar agora a nossa unidade 3 com o conteúdo da aula 5 da disciplina de Sistemas Operacionais. Então, nessa nossa aula, nós iremos entender como o sistema operacional gerencia a memória, conhecer as principais técnicas para alocação de memória e visualizar a importância da utilização da memória nos sistemas computacionais. Então, funções básicas da memória. Alocar os programas que estão sendo executados pelo sistema operacional em determinado momento. Isso é a função básica da memória principal. Então, os processos em execução do sistema existe na memória, processo em execução tanto do sistema operacional como dos usuários. O processador somente executa programas, as instruções desses programas que estiverem na memória principal, sendo necessário transferir os programas da memória secundária, discos rígidos, pendrives e outros para a memória principal, antes de serem executados. Então, lembrando, o sistema operacional, todo programa para ser executado, todo processo para ser executado, ele tem que estar na memória principal. Os sistemas operacionais sempre buscam reduzir o número de operações de entrada e saída da memória secundária, mantendo na memória principal o maior número possível de processos, evitando problemas de desempenho do sistema. Quando você pega um programa, você pega um processo da memória principal e transfere ele para a memória secundária, isso leva um tempo. E isso não é legal, isso prejudica, vamos dizer assim, o andamento do sistema operacional. Então, todos os programas que são necessários executar, eles têm que estar na memória principal. Então, nós temos aí a figurinha da técnica chamada swapping. O que é o swapping? É quando a memória principal ela está, vamos dizer assim, não tem mais espaço na memória principal e um novo processo foi criado, se for por prioridade, aquele processo que foi criado, ele tem uma prioridade maior do que os processos que estão na memória principal, por exemplo. Então, o sistema operacional deve informar qual processo que está na memória principal tem que sair da memória principal e ir para a memória secundária, fazendo swap-in, certo? Para que libere espaço na memória principal para aquele processo que foi criado com uma prioridade maior passe para execução. E depois, quando os processos vão encerrando, vão liberando espaço na memória, os processos que estão na memória secundária retornam à memória principal através do swap out ali, como vocês podem ver na figura. Existem duas técnicas, a técnica de overlay e a memória virtual, que são técnicas de gerenciamento de memória que permitem a execução de programas que sejam maiores que a memória física disponível. Então, surgiram essas duas técnicas para fazer com que isso fosse possível. Então, na alocação contígua simples, vocês podem ver aí, nós temos a memória principal, onde nós temos o sistema operacional na memória principal e uma área para os programas, o programa na memória principal. E nós temos um registrador que limita as áreas do sistema operacional e do usuário, protegendo aquela área do sistema operacional. Então, nós temos que, em determinado momento, nessa técnica, um único programa pode ser utilizado ali na memória. Vocês podem observar que quando o programa do usuário vai ali para a memória principal, fica uma área livre ali. Então, essa técnica de alocação contígua simples, ela não é uma técnica muito boa. Por quê? Porque deixa a área livre da memória ali sem ser utilizada. Existe também a técnica de overlay. Qual é a vantagem da técnica de overlay? É permitir ao programador aumentar os limites da memória principal. Vocês podem ver aí na figura aí que nós temos na memória principal uma área do sistema operacional com 2K, nós temos um módulo principal 3K, uma área de overlay 4K e uma área livre 1K. Se vocês somarem a área, tirando a área do sistema operacional, nós temos 3K, 4K e 1K, vamos dizer assim, disponível ali na memória principal. Só que o programa que ele quer ser executado, vocês podem observar que tem um módulo principal que tem 3K, com mais 4K do cadastramento, dá 7K, com mais 2K do módulo de impressão, dá 9K. O que não seria possível um programa de 9K executar nessa memória principal com 8K. Então, surgiu essa técnica de overlay, onde o módulo principal fica na memória principal lá todo o tempo, e a área de overlay vai pegando os módulos que são necessários, por exemplo, o módulo de cadastramento que é 4K, e vai sendo colocado na memória principal. Assim, todos os módulos vão poder ser executados. Então, isso aí foi a ideia da técnica de overlay, para que softwares ou programas com capacidade maior do que a área disponível na memória principal possa ser executados. Surgiu também a técnica da alocação particionada. Qual é o objetivo da alocação particionada? É garantir que o maior número possível de programas estivesse em memória. Então, na alocação particionada estática ou fixa, o objetivo é dividir a memória em pedaços de tamanho fixo, chamado partições. Então, nessa alocação particionada, ela vai determinar
que a memória fique definida em pedacinhos de tamanho fixo, chamado de partições. Vocês podem ver aí que a alocação particionada ela é dividida, vamos dizer assim, em dois tipos. A estática absoluta, vocês podem ver aí na figura, que os programas, por exemplo, A e C, eles só podem ser carregados nessa partição 1, de 2K. Os programas B e E, eles só podem ser carregados ou alocados na partição 2. E o programa D só pode ser alocado na partição 3. Com a alocação particionada estática, ela acabou, vamos dizer assim, com isso de um programa só poder ser alocado em uma determinada partição. Então aqui vocês podem ver que o programa E, ele pode ser alocado tanto nessa segunda partição como na terceira partição, ok? Aqui existe um problema importante que a gente tem que citar, que é o problema da fragmentação interna. Vocês podem ver que o programa E, ele tem a capacidade de 3K. Essa partição 2, onde atualmente está o programa A, se o programa A terminar, encerrar e a partição ficar liberada, vocês podem observar que o programa E vai ficar o quê? Vai ser alocado nessa partição 2 e vai ficar uma área livre ali, de 2K, ok? Então 5K menos 3K vai ficar uma área livre de 2K. E se o programa E for alocado na partição 3, onde atualmente está o programa B, vai ficar uma área livre de 5K. Então essa área, esse problema de você ficar com essa área livre dentro da partição é o problema conhecido como fragmentação interna. Então, depois surgiu, para resolver o problema da fragmentação interna na técnica anterior, a alocação particionada dinâmica. Então o que a alocação particionada dinâmica faz? Ela acaba com o problema da fragmentação interna e todos os programas com seu devido tamanho, eles vão sendo alocados na memória principal. Então ele surgiu com a ideia de eliminar o conceito de partições de tamanho fixo. Aqui na alocação particionada dinâmica não tem partições de tamanho fixo, certo? Por isso que o nome é alocação particionada dinâmica. Então vocês podem observar aí que os processos B, C, A e E, eles vão sendo alocados na memória principal com o seu devido tamanho, com o seu respectivo tamanho. Dessa maneira não existe o problema da fragmentação interna. Mas aqui a gente pode observar, na alocação particionada dinâmica, que vai aparecer um outro problema. Que problema é esse? É o problema da fragmentação externa. Quando os programas estão executando, que eles vão sendo terminados, vão liberando espaço na memória. Vocês podem ver aí que entre o programa C e o programa A, nós temos uma área livre aí de 3K, certo? Nós temos aí, que no total livre aí nós temos 4K, com mais 3K dá 7K, com mais 5K dá 12K. Então, se eu quiser executar esse programa D aí com o tamanho de 6K, vocês podem observar aí que ele não tem onde ser alocado, não tem nenhuma partição aí onde esse programa D possa ser alocado, apesar de vocês observarem aí que ele tem uma área livre toda de 12K. Para resolver esse problema da fragmentação externa, nós temos algumas soluções, vamos dizer assim. Você pode, depois que os programas forem executados, juntar os espaços adjacentes entre as áreas livres, né? E então você fazer uma relocação dinâmica, pega todos os espaços livres, joga lá para cima da memória principal e os programas vai jogando para a parte de baixo da memória principal. Essas são as duas soluções para, vamos dizer assim, resolver ou tentar diminuir o problema da fragmentação externa. Nós temos também outras estratégias de alocação de partição. Por exemplo, nós temos aí, nessa figura vocês podem observar que nós temos a memória principal com o sistema operacional, uma área livre ali de 4K, o programa C, uma área livre de 5K, o programa A e uma área livre de 3K. Se eu quiser alocar um programa F com o tamanho de 1K, nós temos três estratégias. Nós temos a estratégia Best Fit, que ele vai pegar a melhor partição, onde você deve mais próxima de 1K, certo? E vocês podem observar que com a estratégia de Best Fit, o programa F vai ser alocado depois do programa A, naquela área ali onde tem 3K, onde vai ficar somente uma área livre de 2K ali. Se você for utilizar a estratégia de Worst Fit, ele vai pegar a maior área disponível onde você deve alocar aquele processo. Então ele vai ficar ali depois do programa C, certo? Naquela área tem 5K, ele vai ser alocado ali, deixando uma área livre de 4K. E nós temos a estratégia do First Fit, que é a primeira área que ele encontrar onde aquele processo pode ser alocado, ele já coloca logo lá o programa. Então o programa F ali na estratégia First Fit vai ser
alocada ali naquela área em cima, né, onde tem 4K, deixando uma área livre de 3K. E aqui a gente encerra a nossa aula sobre gerenciamento de memória.